reprodutor masculino. Pode, gente, pode se organizar em círculo. A gente pode, deixa só eu ficar aqui, abre e põe as carteiras em círculo para vocês poderem todo mundo acompanhar. E aí eu fico aqui na bancada. Só vou pedir uma coisa, eu preciso que vocês assinem a lista para mim de presença, do mesmo jeito de ontem. Coloca, passa um risco, coloca A2, B2, C2, D2, vocês vão assinando para mim. Tem. Faz duas carreirinhas. Eu só preciso que essa mesa fique um pouco mais próxima da senhora. Ah, porque eu... traz pra cá, traz pra cá. Acho que é mais fácil colocar de frente, não é não? Pode trazer ela pra cá, Gabriel. Assim. Senta mais aqui, junta mais. Tira a carteira, se for o caso. Tira as carteiras, põe só as cadeiras. Dá pra ver, dá pra acompanhar. Vocês? Todo mundo acomodado? Tira a carteira, chega mais perto. Tira a carteira e chega mais perto, porque senão de longe vocês não conseguem ver o que eu tô mostrando aqui. Gente, tira a carteira. É assim, ó. Colocar a carteira. A carteira. Pega a carteira. Tira a carteira. Aí tira a carteira já para os coleguinhas ficarem mais próximos. Dá pra ver, Gabriel? Isso. Encaixou aí? Beleza. Tem alguém que, além da Isadora e da... Camila. Da Camila. Tem alguém que começou depois? Que eu ainda não vi? Eu já conheci vocês. Você é a primeira vez, eu acho, que eu tô vendo. Tem mais alguém? Seu nome? Larissa. Laís. Você teve alguma aula comigo já? Hoje é a primeira aula. Seja bem-vinda, Laís. Daiane. Tá. Você já postou? Não, eu sei que dá porque eu já postei vários vídeos. Eu já vou confiar. Dá pra subir qualquer coisa no YouTube, gente. Se tiver uma conta no YouTube, você sabe qualquer coisa, não. Interessante no YouTube até não tem limite. Agora, se for subir no Drive, tem só 15 vídeos no limite. Bom, depende do Drive, né? Aqui na faculdade vocês têm o OneDrive da Microsoft. Eu não sei quanto tá a conta corporativa. Eu tenho uma conta pessoal da Microsoft, que eu sou assinante, que há muitos anos, que eu tenho 1 tera no OneDrive. E no Google eu assino um serviço que chama One, que eu tenho 1 tera. Porque eu ponho muita aula, muita imagem, muito exame de paciente. Quem é? Oi, Rafinha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que é da galera que deveria fazer aula às 4h30 da tarde? C2. Tem mais alguém dessa subturma aqui? Tem? Sabe por que eu tô perguntando? Eu vou ficar aqui o dia todo, entendeu? Eu repetir a aula pra mim não é problema. Porque tem gente que é dessa turma e que é a turma que entrou agora, que é novo, que vai ter que ficar um pouquinho aqui separado pra gente falar dos planos e eixos, tá? Porque eu sei que tem gente que tá esperando a aula pra poder viajar. Porque teve aluno que falou assim, Beli, mas eu só vou viajar depois da sua aula.
Então, se quiser vir mais cedo para poder viajar esse aluno, pode vir. Por isso que eu pedi, Dai, para você avisar lá no grupo se tinha aluno que precisasse vir. Para mim não é problema, tá? Desde que não vire bagunça. Com a sala cheia assim, começa a conversa paralela, atrapalha os próprios colegas, tá? Então vamos falar de reprodutor masculino. Diferentemente de reprodutor feminino, na genitália masculina, a parte externa ocupa a maior parte dos componentes, né? Então vamos pensar, anatomicamente, a gente sempre vai falar de componentes num sistema, certo? Tudo bem esse conceito para vocês? Genitália externa masculina. A gente tem aqui a região púbica, da mesma forma que tem na genitália feminina. E ela vai ter a mesma característica. É uma quantidade de fáscia muscular, tecido adiposo e pele com anexos, ou seja, glândula sebácea, glândula sudorípara e folículo piloso, ok? Nessa região púbica, a gente tem abaixo dela, ou seja, inferiormente e anteriormente, a gente tem o corpo do pênis e a glande do pênis. Então, o pênis é um componente externo da genitália masculina. Ele é totalmente externo? O que vocês acham? Eu tenho uma porção do pênis que é interna. Na verdade, duas porções, ramo e bulbo, que são a origem dos corpos cavernosos e esponjoso. É o que forma a base do pênis. Ela é interna. Ela fica na região do períneo, tudo bem? No assoalho pélvico. Além do pênis, nós temos, diferentemente da genitália feminina, as gônadas estão exteriorizadas, embora ela esteja dentro de uma cavidade, que é o escroto, tá? Ela é interna ao escroto, ela está exteriorizada. Os ovários, eles ficam completamente dentro da cavidade pélvica. Quais estruturas nós temos, ou quais componentes nós temos do sistema reprodutor masculino que a gente pode considerar como interno? As glândulas anexas, que são vesícula seminal, próstata e glândula bulbo-uretral. E a gente tem a parte, considerando internamente ao escroto, a região do funículo espermático, que entra dentro da cavidade pélvica pela área inguinal. Tá certo? Tudo bem? Porção do ducto deferente, que sai do escroto, penetra dentro da cavidade pélvica e vai desembocar lá dentro da próstata. Beleza? Tudo bem? Então, são componentes do sistema reprodutor masculino: testículo, epidídimo, ducto deferente, funículo espermático, o próprio escroto, próstata, glândula seminal ou vesícula seminal, glândula bulbo-uretral, uretra, que no caso do sistema reprodutor masculino é uma estrutura anatômica que tem dupla função, já que a uretra também faz parte do sistema excretor. Na mulher a gente tem separadamente, né? A via copulatória e via de parto, que é a vagina, é um canal separado do canal da uretra. No homem, ele é comum. A uretra serve tanto para a eliminação do sêmen quanto a eliminação da urina, tá certo? Tudo bem? E nós temos a porção final, que é o corpo do pênis e a glande e as suas estruturas. Tudo bem? Vamos fazer o estudo do sistema reprodutor masculino na mesma sequência do caminho que é percorrido pelo espermatozoide. Pode ser? E aí a gente faz uma sequência lógica para fazer estudo dessas estruturas. Então, testículo. Testículo é a gônada masculina que vai apresentar dupla função. Quais são as funções do testículo? Produção de hormônios e produção de células ou gametas, células sexuais ou gametas, certo? Qual é a anatomia do testículo? Nessa pecinha aqui, eu não consigo ver, mas tem uma pecinha
que eu consigo mostrar para vocês o corte sagital do testículo. Peraí, eu vou pegar. Aqui. Perdão. O testículo, tanto direito quanto esquerdo, tá? Vai apresentar num corte longitudinal aqui estruturas onde se forma um espermatozoide, depois onde eles sofrem o processo inicial de maturação e depois onde eles vão sofrer propriamente dito o processo de maturação, que é na outra estrutura chamada epidídimo, certo? Então, no testículo a gente tem a região dos túbulos seminíferos, ok? Que são separados um do outro por pequenas estruturas membranosas chamadas lacunas, tá? Ah, é por causa do vídeo. E depois a gente tem os túbulos contorcidos e os túbulos aferentes, certo? Ou túbulos retos. Esses túbulos, eles vão na porção distal, eles vão se unir e vão se comunicar com uma outra estrutura chamada epidídimo, ok? O epidídimo, ele é uma estrutura parecida com um novelo, é uma estrutura enovelada. Então eu tenho todos aqueles ductozinhos que entram, formam uma rede. E a partir daí, eles vão se contorcendo, ficam todos enovelados ali, até formar a cauda do epidídimo. Tudo bem? O epidídimo, ele fica na região superior ao testículo, tá? E eles são envoltos por uma camada de tecido chamada túnica vaginal interna. O testículo, ele vai ter um revestimento ao redor dele, que é a primeira túnica, ou a mais profunda de todas elas, chamada túnica albugínea. Nessas peças, ela é representada por uma superfície esbranquiçada, meio perolada. Quando a gente pega um testículo in natura, a gente vai ver que esse revestimento do testículo é uma membrana bem aderida ao testículo e ela é mais grossa e ela tem um aspecto meio brilhante, como se fosse madrepérola mesmo, tá? Isso ocorre por conta das fibras colágenas organizadas que formam esse tecido, tá certo? Essa mesma túnica albugínea, ela reveste também no pênis os corpos cavernosos e o corpo esponjoso e o próprio corpo do pênis. Então a gente vai encontrar esse tecido tanto ao redor do testículo quanto ao redor do pênis, tá certo? Túnica albugínea. O epidídimo fica sobre a túnica albugínea e acima dele eu tenho uma outra camada que é chamada de túnica vaginal interna. A túnica vaginal é uma dobra, então eu tenho duas camadas de tecido, uma que vai envolver só o testículo e o epidídimo e é chamada de túnica vaginal interna ou visceral, e uma outra camada que vai envolver todo o funículo espermático. A gente chama de funículo espermático, pessoal, essa estrutura aqui, ó, essa aqui, ela tá melhor representada. Essa estrutura aqui, ó, cilíndrica, tá? Que tem no seu interior, que contém, que é formada por uma artéria testicular, um nervo, vasos linfáticos, o ducto deferente, aqui, representado aqui, ou canal deferente, que é a via de transporte do espermatozoide, e por essa estrutura em forma de rede,
que é uma estrutura vascular venosa, chamada plexo pampiliforme, tá? Essas estruturas se juntam e são envolvidas pela túnica vaginal externa ou túnica vaginal parietal e vão em direção à cavidade pélvica. Então ela sai do meio externo do corpo, né? E penetra dentro da cavidade pélvica pela região da fossa inguinal, tá? Que é essa região aqui, ó. Então, essa estrutura vem, aqui nessa peça a gente tem o funículo, né? A fossa inguinal aqui, e ela penetra dentro da cavidade pélvica. A partir daí, ela vai se desfazer, o funículo espermático, tá? Aí a artéria testicular segue um trajeto superior lá para o abdômen, os vasos sanguíneos vão drenar para a região da região pélvica para a veia inguinal, e o ducto deferente vai seguir um trajeto acima da bexiga, posterior a ela, e vai penetrar dentro da próstata, tá? Na parte posterior dela. Esse plexo pampiliforme que eu falei para vocês, ele está relacionado à função de controle de temperatura. Na aula teórica, a gente comentou que os testículos, para produzirem o ótimo dele, para produzir espermatozoide, precisa de uma temperatura basal inferior à temperatura do nosso corpo, em torno de 1,5 grau a menos do que a temperatura corporal. A nossa temperatura basal é em torno de 36 graus Celsius, tá? Entre 36 e 36,5 na maioria das pessoas. O ideal para a produção de espermatozoide é que a temperatura ali no escroto esteja em torno de 35, 35,5, tá? Então, para manter essa temperatura, a gente tem dispositivos na região do escroto que vão ajudar esse controle. Quem dá essa informação da temperatura que tem receptor no plexo pampiliforme, e a gente tem uma região com fibras musculares que vão permitir a distensão do escroto ou a contração dessa musculatura, aproximando o testículo do períneo. Quanto mais próximo do períneo, mais próxima a temperatura, fica igual, certo? Quanto mais distante, maior a diferença de temperatura entre o testículo e o períneo. E aí a gente costuma brincar com vocês que na prática a gente vê isso acontecer todo dia. Os meninos, então, nem se fala. Tá calor, o que acontece com o escroto? Lá embaixo, não fica? Os testículos vão lá embaixo. Quando tá frio, o que acontece? Enruga e gruda, não gruda? Coladinho no períneo. Existe também receptor tátil nessas camadas, principalmente na túnica de Dardos. Ou seja, se a gente fizer um toque no testículo, tá lá, relaxado, e você faz um estímulo de toque, ele se contorce todinho. Testem em casa, vocês. As meninas testem nos namorados, depois aula prática. Cadê o Guilherme? Eu ri muito com ele ontem. Isso aqui também é educativo. E passem o conceito para frente, né? A gente é educador. Todo profissional de saúde é um educador. Ok? Isso ocorre exatamente para fazer esse controle de temperatura, para que a gente tenha uma produção ótima de espermatozoide. Certo? Falando ainda dessas estruturas. O epidídimo, ele é dividido em 3 partes. Nessas peças aqui, a gente só consegue visualizar 2. Então, a gente tem a cabeça e o corpo do epidídimo. Depois a gente tem a formação da cauda, que segue um trajeto para inferior. E é a partir da cauda que eu tenho a formação do ducto deferente, tá? Então, os espermatozoides são produzidos dentro do testículo, sofrem um processo inicial de maturação no epidídimo e são levados numa via, né, num trajeto, através do ducto deferente até a uretra, ok? E a partir da uretra ele é exteriorizado no meio extracorpóreo, tá certo?
Então, o ducto deferente é o canal por onde passa o espermatozoide. Quem assistiu o vídeo da vasectomia? É questão de prova. Dica da Cibele. Vocês apresentaram no seminário. Vocês tiveram sobre torção testicular também, não teve? Tudo isso cai nas provas, gente. Tudo que a gente traz de clínico para vocês é questão de prova, tá? Então, assistam o vídeo da vasectomia para vocês entenderem onde ela é realizada e de que forma ela é feita. Ela é feita com anestesia local, a gente pinça através de uma única incisão os 2 ductos deferentes, faz a secção desse ducto, tira o pedacinho para fora, que é para garantir que não vai ter reformação ali do ducto deferente, e prende as 2 extremidades, tá? De preferência com sutura mesmo, não com amarria, como era feito antigamente, né? Tem hoje profissional que cauteriza, aí já cauteriza e fecha, que é para não ter chance mesmo de passagem desses espermatozoides. Cibele, o homem deixa de produzir espermatozoide depois da vasectomia? O que vocês acham? Não. Porque o ducto deferente, que é o local onde é feita a vasectomia, só serve como veículo, local de transporte, passagem, só isso, tá? Tudo bem? O que pode deixar o homem infértil nessa questão da produção do espermatozoide? O que vocês conseguem pensar em relação a isso? Oi? Trauma, a torção testicular. Se ela não resolvida a tempo, a torção, ela significa a epizese do testículo. Você tem que tirar ele, porque necrosa, tá? Processos radioterápicos ou quimioterápicos. Pacientes jovens que têm câncer de testículo, tá? Tem que fazer, além da quimio, às vezes tem que fazer radioterapia local. Isso inviabiliza, inclusive, o ovo do testículo. Tem pacientes que têm que tratar leucemia, linfoma e vai fazer quimioterapia, e essa terapia pode eliminar as células que estão em proliferação, ou seja, as espermátides. E aí esse paciente fica infértil, tá certo? Tudo bem? Além de outras questões relacionadas à produção dos próprios gametas, tá? Então, não tem nada a ver com produção hormonal também, certo? Esse homem que fez a vasectomia vai deixar de produzir testosterona? Não, ele vai continuar produzindo testosterona. Ele vai, inclusive, continuar produzindo espermatozoides. Só que esses espermatozoides não vão mais chegar na uretra, tá certo? Vocês já ouviram falar de algum caso, por exemplo, de um homem que tenha feito a vasectomia e tentou a reversão? Porque, sei lá, casou de novo, resolveu ter filho outra vez, isso pode acontecer. Já viram? Sabem o que é feito? Tenta a reversão da vasectomia. Quanto maior o tempo entre a vasectomia e o momento da tentativa da reversão, menor a chance da reversão, tá? Mas tem acontecido alguns casos de reversão espontânea. Tem aumentado o número, inclusive, de casos de reversão espontânea. Por isso, o homem, mesmo depois de anos que tenha feito a vasectomia, tem que fazer o espermograma, tá? Porque o povo, às vezes, descobre isso do pior jeito possível. A esposa engravida, primeiro ele acha que ela traiu ele, quer matar, manda, vai separar. Aí vai fazer o teste para ver e descobre que tem 13 milhões de espermatozoides no espermograma. Ou seja, tem que fazer de tempos em tempos, sim, o exame, porque a gente tem tido casos, lógico que é uma porcentagem baixa, de reversão espontânea, tá? Existem alguns indivíduos, Felipe, é aquilo que eu falei, resposta biológica, que consegue refazer a conexão. Cria como se fosse uma ponte, assim, e faz. Da mesma forma que acontece com a laqueadura da tuba uterina. Tem mulheres que fazem a laqueadura e acabam tendo essa reconexão. Não é uma coisa comum, não deveria acontecer, mas em algumas pacientes acontece. Antigamente, a laqueadura não era o corte da trompa, era só a amarria. Então, tinha um nome, inclusive, amarrou as trompas. Ah, eu vou amarrar as trompas. Só que você fazer a amarria, se a amarria não for muito bem feita, ela pode se soltar. E aí acaba tendo comunicação novamente e pode ocorrer a fecundação e a gravidez, tá? Mas no caso da vasectomia,
Se esse homem tem desejo de ser pai novamente, uma alternativa é a punção testicular. Então, você faz uma punção no testículo, uma seringa que vai aspirar os espermatozoides diretamente do testículo para fazer a fertilização. Quando você chegar a esse ponto, a quantidade de espermatozoides na punção é menor do que numa ejaculação, tá? Então, geralmente, eles fazem a FIV, faz a fertilização in vitro quando é assim, em vez de fazer simplesmente a inseminação artificial, tá? Porque a chance de eu conseguir um embrião é maior com a FIV do que com a inseminação artificial. Inseminação artificial é eu recolher o espermatozoide e colocar lá dentro da cavidade uterina, tá? Com instrumento. E a FIV é a fertilização in vitro, eu coloco o embrião já. Não é o espermatozoide, espero que ocorra a fecundação. Já coloco o embrião ali dentro da cavidade uterina, certo? Então, o homem que faz vasectomia não fica nem infértil, nem vai ter problemas com ereção, ok? Por que a gente fala isso? Porque tem muito homem que acha que isso pode acontecer. Ai, não vou mais ter ereção. Não, uma coisa não tem nada a ver, porque anatomicamente são estruturas diferentes e separadas. Mas eu posso ter um paciente que fez vasectomia e que depois passou a ter impotência? Pode, isso é uma questão emotiva, emocional, psicogênica. Vai para terapia, trata isso e tá tudo bem, ok? Não tem nenhum problema anatômico, certo? Bom, as camadas, que é a última coisa que falta a gente falar aqui, né? No caso do escroto. De dentro para fora, túnica albugínea, vaginal interna, que recobre o testículo e o epidídimo, vaginal externa, que é essa que está pintadinha aqui de azul, e que envolve todo o funículo espermático, tá certo? Músculos cremaster ou cremastério, vocês vão achar com as duas nomenclaturas, tá? Que é um músculo que junto com a túnica de dardos vai ou contrair ou relaxar o escroto, tá? Para aproximar ou distanciar o testículo do períneo. E a camada mais externa é a pele. A túnica de dardos, ela também forma a estrutura que vai dar origem ao septo do escroto. Então, no escroto, a gente tem internamente uma laminazinha que separa ali na parte inferior o testículo direito do testículo esquerdo. Tudo bem? É chamado de septo. Ele veda completamente? Não, só na parte inferior, na região dos testículos. E a gente vai encontrar na pele do escroto, na mesma região, como se fosse um cordão fibroso, que vem desde a região do períneo, ali, da parte anterior do ânus, até o prepúcio, até a prega ali do prepúcio, freno do prepúcio, tá certo? Então, esse tecido que recobre a pele do corpo do pênis e a pele do escroto, ela tem uma linha média que forma um cordão fibroso ali, tá certo? Ele corresponde ao septo do escroto internamente, tá? Você pode repetir o escroto virado pra gente? Posso, ó. Aqui a galera tá vendo? Túnica albugínea. Aqui tem o epidídimo, tudo bem? Essa camadinha aqui, mais clarinha, que recobre o testículo e o epidídimo é a túnica vaginal interna. Depois, lateralmente, aqui, ó, sobre ela, a gente vai ver que tem uma camadinha pintadinha de azul e que ela continua aqui, ó, no funículo espermático, tá vendo? Essa é a túnica vaginal externa, tá? Ou parietal. Depois, externamente a ela, a gente tem uma camada de músculo, fibras musculares mesmo, são chamados de músculo cremaster. Depois, essa pintadinha de cinza aqui, ó, é a túnica dardos. E por último, a pele do escroto, que é a mais externa, tá? A pele do escroto, assim como na região púbica, a gente vai encontrar folículo piloso, glândula sebácea e glândula sudorípara, em grande quantidade, tá certo? Essa é uma região que tem bastante transpiração, tá? Das túnicas vaginal, tanto faz uma nomenclatura como a outra, Eduardo. Então, eu posso falar que a túnica vaginal interna é a mesma coisa que visceral e a túnica vaginal externa é a mesma coisa que a parietal, tá? Os conceitos de visceral e parietal se repetem em outras estruturas do nosso corpo. Por exemplo, nos pulmões,
a gente tem uma camada dupla de membrana que reveste os pulmões, que são a pleura. E a gente tem a pleura parietal ou externa e a pleura visceral ou interna. E entre elas eu tenho uma cavidade que tem um líquido, que é o líquido pleural, tá? Tudo bem? Então esse conceito ele se repete em outras partes do corpo também. Bom, o que importa pra gente aqui, nessa vista, em posição anatômica? Ó, posição anatômica. O paciente está de frente para vocês, em pé. Por que eu vou repetir tanto de posição anatômica? Porque tudo que a gente vai falar de localização, de situação, de sitos, de local, eu preciso descrever isso imaginando essa posição. Então, mesmo que a peça esteja deitada, assim, ó, eu tenho que levar em consideração na hora de descrever a posição anatômica. E é aquilo que eu falei para o pessoal, a galera que chegou novo não viu, mas a turma anterior viu. Se eu tô com essa peça deitada assim, o pênis, ele é anterior à bexiga? Nessa posição? Não, eles não estão na mesma direção. Eu posso dizer que o pênis está mais lateral do que a bexiga. Para que isso não aconteça, a gente sempre vai imaginar a peça nessa posição. E aí o pênis vai ser sempre anterior e inferior à bexiga. O reto vai ser sempre posterior ao pênis, à bexiga, à pubis. Ok? Então, para que eu possa fazer a descrição corretamente, eu tenho que lembrar sempre desta posição. Como é que a gente descreve a posição anatômica? Ela tem uma descrição padrão. Indivíduo em pé ou posição ortostática, tá? Quando eu tenho a pessoa deitada, eu falo que ela está em decúbito. Quando ela está em pé, ela está em posição ortostática, tá? E o decúbito, ele pode ser lateral, ventral ou dorsal, dependendo da superfície do corpo que está em contato com o solo ou a maca, que seja, tá? Posição anatômica, indivíduo em posição ortostática, membros superiores ao lado do tronco com as palmas das mãos revertidas para frente, ou seja, voltadas para frente, pernas ou membros inferiores paralelos, do ladinho do outro, com um leve afastamento entre os pés, ponta dos pés apontando para frente, olhos olhando para o horizonte, ou seja, a pessoa está olhando para frente, ela não está com a cabeça de lado, tá? Essa é a posição anatômica. Qualquer coisa diferente disso não é posição anatômica. Tem questão na prova? Tem questão na prova teórica sobre posição anatômica, tá? Por quê? Porque é essencial que vocês entendam essa posição e que a partir dela a gente faça as nomenclaturas de cortes, de vistas, tá certo? Beleza? Aqui dentro da cavidade pélvica, o que eu tenho de componente anatômico do sistema reprodutor masculino? Próstata, vesícula seminal, glândula bulbo-uretral e uma porção da uretra. E tenho ainda a parte da base do pênis, o ramo e o bulbo do pênis, tá certo? A gente vai conseguir ver na peça? Não, na peça não tem separação de ramo, tem só o bulbo, tá certo? A bexiga está acima ou abaixo da próstata? Porque no sistema reprodutor feminino, o útero está acima da bexiga, certo? No sistema reprodutor masculino é o contrário. A próstata, que é uma glândula anexa, está abaixo e ela é posterior à bexiga, tá? Então ela fica para baixo e mais para trás. Tudo bem? Vamos pegar essa peça aqui, eu vou tirar para poder mostrar para vocês. Essa relação aqui entre próstata e bexiga, tá? Então, em posição anatômica, né? Posição anatômica, ó, aqui, beleza? O que a gente tem? Bexiga, próstata e aqui a porção da uretra, né? Que vai continuar. Tá ali na peça, mas a gente isolou aqui, ok? Quando a gente fala em glândulas anexas, as 3 glândulas anexas poderiam estar aqui, certo? Vesícula seminal,
tá? Ou glândula seminal, a gente está falando da mesma estrutura, a próstata. E a glândula bulbo-uretral, pessoal, ela fica aqui, ó, atrás e embaixo da próstata. Ela é uma bolinha que fica aqui. Nessa peça anatômica, quando o fabricante montou essa peça, ele colocou a glândula bulbo-uretral na região que ela fica, que é exatamente ali na região do períneo, essa estruturazinha que tá aqui, ó. Tá vendo? Todo mundo tá vendo? Consegue ver, Dai? Porque aqui, ó, vocês estão vendo aqui a bexiga, né? A próstata, ela fica aqui, ó, na parte inferior, tá vendo? Da próstata, tudo bem? Numa região de assoalho pélvico, que quando a uretra passa por aqui, ela recebe o nome de uretra intamembranácea, porque ela fica nessas membranas do assoalho pélvico, tá certo? A glândula bulbo-uretral está na mesma região, tá? No assoalho pélvico ali, atrás da próstata, ok? Lá naquela atividade de fixação que eu passei para vocês, tá assim, num corte coronal, vocês conseguem ver os ductos dessas glândulas acessórias, certo? No corte sagital, a gente não consegue ver com tanta nitidez, tá? Mas vamos que vamos. Falei pra vocês, ó, o ducto deferente, então ele entra na cavidade inguinal, passa por cima da bexiga, certo? E vai entrar dentro da próstata, na parte posterior da bexiga e da próstata. Tudo bem? Lateralmente a ele, lateralmente, ó, medial, ducto deferente. Lateralmente a ele, a gente tem a vesícula seminal. A vesícula seminal e o ducto deferente, a porção final dele, ele tem uma ampliação de volume. E a gente vai chamar essa região de ampola do ducto deferente. Lembra lá no reprodutor feminino? Antes do infundíbulo, eu também tenho uma dilatação da tuba que eu chamo de ampola. Recebe esse nome porque ele fica mesmo como uma ampola, ele abre, tá? Ele aumenta o diâmetro. Nessa porção final da ampola do ducto deferente, ficam espermatozoides também. Então, existe a ejaculação, eu tenho a saída de uma quantidade de espermatozoides, mas uma porção fica aqui. E ela fica aqui até a próxima ejaculação, tá? Eles vão continuar no processo de maturação aqui, tudo bem? Esse ducto deferente se junta com o ducto da vesícula seminal e formam uma estrutura dentro da próstata que é chamada de ducto ejaculatório. Tudo bem, pessoal? Então, o ducto ejaculatório é formado a partir dos ductos do canal deferente e da vesícula seminal, tá? E ele vai desembocar, ou seja, ele vai abrir num ósteo na região média da uretra prostática. A uretra masculina é dividida em 3 porções, de acordo com a região onde ela se encontra. Eu tenho a bexiga, o ósteo interno da uretra aqui, tá? E a primeira porção da uretra masculina passa exatamente dentro da próstata, ok? Então, se eu colocar um alfinete aqui e falar assim, indique esta região da uretra, vocês vão responder o quê? Pôr o alfinete aqui, vamos fazer na prática. Olha só. Eu posso falar, identifique a região da uretra masculina marcada com alfinete laranja. Como é que chama essa porção da uretra? Uretra prostática. Exatamente, Fê. Uretra prostática, tá? Qual é o nome da estrutura marcada com o alfinete verde? Ducto ejaculatório, tá? Tudo bem? Fala, dúvida. Ó, uretra prostática, ducto ejaculatório. Essa pontinha que vira pra... Isso daqui, ó, é o ducto ejaculatório. As duas varenas são ok.
Esse daqui é um corte da região da ampola do ducto deferente, do canal deferente, tá? Qual é a dúvida? Eu não tô enxergando o canal. Então vem aqui ver. Passa a peça. Oi. É a porção ainda da uretra prostática, tá? Tudo isso aqui é uretra prostática. Tá? Ó, o que tá em laranja é a uretra prostática. O que tá em verde é o ducto ejaculatório. Enquanto vai passar, laranja é a uretra prostática, o verde é o ducto ejaculatório. Ó, o espermatozoide, então, ele saiu do testículo, foi para o epidídimo, passou pelo ducto deferente dentro do funículo espermático, tudo bem? Subiu para a cavidade inguinal e desembocou lá na próstata, na porção posterior da próstata, junto com o ducto da vesícula seminal. E formou o ducto ejaculatório, certo? Que desemboca na uretra prostática. Qual é o caminho que esse espermatozoide vai fazer agora? Vou pegar essa pecinha aqui, que aqui dá pra ver tudo. Esse espermatozoide, ó, o ducto ejaculatório aqui, beleza? Tudo bem? Ele vai continuar na uretra prostática, vai passar nesse pedacinho pequenininho aqui, ó, que é chamado de uretra intramembranácea, tudo bem? E vai continuar o seu caminho dentro de uma estrutura do pênis chamada corpo esponjoso, onde se encontra a uretra esponjosa. Sibeli, eu posso falar que essa porção da uretra também é a uretra peniana? Pode, tá correto, tá? Então, as porções da uretra por onde passa o espermatozoide: uretra prostática, uretra intramembranácea, uretra esponjosa ou peniana. A intramembranácea é só esse pedacinho aqui, ó. E ó quem tá aqui atrás, a glândula uretral. Essa aqui, ó, é uma bolinha que estaria aqui nessa região. Isso aqui é músculo, a musculatura do assoalho pélvico, tá? Tudo bem, pessoal? Ok? Bom, estamos falando de quem aqui? Do pênis, tá? Do pênis. O outro componente do sistema reprodutor masculino. Eu falei para vocês que a uretra percorre um trajeto dentro de uma estrutura erétil chamada corpo esponjoso. O pênis, ele tem um corpo esponjoso e dois corpos cavernosos, tá? Tanto um quanto o outro vão fazer com que ocorra o aumento do volume do pênis durante a excitação. E os corpos cavernosos é que vão responder pela ereção. Dentro dos corpos cavernosos, a gente tem as artérias penianas, tá? E são elas que vão trazer o grande fluxo de sangue que fica contido nessas estruturas durante a ereção. Tudo bem? Então, quando a gente fala, por exemplo, em impotência, a principal causa anatômica relacionada é a diminuição da vascularização, ok? São fenômenos vasculares. É por isso que o Viagra funciona. O Viagra é um medicamento que vai atuar fazendo uma vasodilatação. E é por isso que pacientes que têm problemas cardíacos não devem usá-lo. Tá? Ok? Corpo esponjoso, bulbo do pênis. Corpos cavernosos, ramos dos pênis. Do pênis. Ramos do pênis. Eles são laterais, eles ficam em direção ao osso ísquio, tá? Da mesma forma que o ramo do clitóris na mulher, tá? Esse corpo esponjoso, ele vai formar parte do corpo do pênis e ele forma também a glande peniana. Então, a glande peniana, ela é formada a partir do mesmo tecido do corpo esponjoso.
Na porção final da uretra peniana, a gente tem uma dilatação dessa uretra. Essa área de dilatação que ocorre exatamente dentro da glande recebe o nome de fossa navicular. Ok? Tá? A uretra masculina, na porção final, ela tem uma dilatação. O nome dessa dilatação da uretra masculina na região da glande chama fossa navicular, que é essa estruturinha aqui, ó, tá? É a dilatação da uretra, ok? Se nós cortarmos o pênis num corte axial do pênis, se eu falar num corte axial do corpo, é aqui. Um corte axial do pênis, ele é um corte perpendicular ao longo eixo do pênis, tá? Então, sempre que eu falo em corte axial, eu estou falando de cortes que ocorrem perpendicular ou num ângulo reto com o longo eixo daquela estrutura. Se eu falo em posição anatômica, tá? Num corte axial do meu tórax, eu também estou falando no corte axial do meu membro superior. Tudo bem? Tá? Ok? Se esse braço estiver assim e eu fizer um corte axial, eu estarei fazendo um corte longitudinal aqui nesse braço. Tá? Tudo bem? Se ele é um corte longitudinal em posição anatômica, ou ele é um corte coronal, ou ele é um corte sagital. Ok? Vamos ver o pênis. Então, vamos fazer um corte axial aqui no pênis, corte transversal desse pênis, tá? Esse aqui é muito visualização, esse aqui é melhor. A outra metade, tá aqui, ó, gente, procurando o pênis aqui, não tô achando. Ó, num corte transversal do pênis, o que a gente vai encontrar? Na parte superior, os dois corpos cavernosos, que vão ter no centro as artérias penianas, tudo bem? E inferiormente a gente tem o corpo esponjoso, que é onde se encontra a uretra masculina. Essa porção da uretra masculina se chama uretra esponjosa ou peniana, tá? Tudo bem? Vocês estão vendo que tem uma linhazinha mais clara ao redor desses corpos eréteis, não tem? É a mesma túnica albugínea que a gente tinha lá envolvendo o testículo. Então, ela vai envolver todo o corpo do pênis e vai envolver os corpos cavernosos e esponjosos. Tudo bem? Ela é formada do quê? De tecido conjuntivo. Oi, Felipe? A última região da uretra é a fossa navicular aqui na glande do pênis, Felipe, tá? Sim, essa é a última porção dela, tá? Então, a primeira é a prostática, a segunda a intramembranácea e a terceira a esponjosa ou peniana. E essa porção, na sua extremidade, tem uma dilatação chamada fossa navicular. É externa, sim. Toda a porção esponjosa é externa. A intramembranácea e a prostática são internas, ok? Ela envolve os corpos também. Ela acaba separando. Sim, sendo um limitante anatômico, sim, Rafael. O pênis vai apresentar, então, uma base que a gente não consegue ver aqui por conta do corte da peça, né? Com o bulbo e os ramos. E vai apresentar na sua extremidade uma dilatação do corpo esponjoso que recebe o nome de glande. Glande. Que popularmente o nosso paciente não vai chegar pra gente no consultório e falar assim: doutor, estou com uma feridinha na glande do pênis. O que ele vai falar? Cabeça do pênis. Tá? Tudo bem? Ok? E a gente tem que estar atento a isso, porque a gente precisa entender a linguagem do paciente. E sempre que possível, a gente vai orientar, a gente vai explicar para ele. O paciente não tem que sair do consultório falando uma linguagem técnica, mas ele tem que entender tudo que você está explicando para ele e o que está acontecendo com relação ao próprio corpo, tá?
A glande do pênis vai ter a porção do colo do pênis. Lembra do colo do útero? Não é uma área com uma curvatura? Aqui é a mesma coisa, ó. Colo da glande. E ao redor, a gente tem uma estrutura que nessa peça tá coloridinha aqui, ó, mais claro, que chama coroa da glande, ok? Sobre essa estrutura, o que a gente tem? Uma pele que recobre. Lá na genitália feminina, a gente não tem os lábios menores formando uma prega em cima do clitóris? A gente chama isso de prepúcio ou capuz, certo? A gente tem aqui no pênis uma pele que recobre, que a gente também chama de prepúcio, tá? Essa pele que recobre, ela pode, com o desenvolvimento daquela criança, do bebê que nasce, vai desenvolvendo e aumentando o tamanho do pênis, você pode ter o aumento da elasticidade dessa pele para que se exponha a glande, para que ocorra a higienização durante o banho. No bebê, nas trocas de fralda também, tá? E é extremamente importante que durante o banho, esse menino, esse homem, ele exponha a glande para higienizar essa glande. Lembra que eu falei que a pele dessa região tem glândula sebácea, não tem? Então, aquela pele do prepúcio, gente, ela produz sebo. Se esse homem não higieniza, fica sujo, começa a feder aquele sebo. Fica fedido, infecciona. E em casos mais graves, se esse paciente tiver uma predisposição genética, ele pode ter câncer de pênis. O Brasil é um dos países com maior índice de câncer de pênis do mundo. E a má higiene está diretamente associada aos casos de câncer de pênis. No Brasil, a região que tem o maior índice é a região norte do Brasil. Na verdade, na região norte e nordeste ali. O estado do Maranhão é o estado que tem o maior índice de câncer de pênis no Brasil. Ok? E aí a gente fala o que é isso? É cultural. Tem que higienizar. Então a gente vai ensinar esse menino, essa criança, a gente vai orientar essa mãe, essa gestante, que tem que higienizar corretamente e ensinar o menino a higienizar, para que quando ele tem uma idade maior, ele tenha um risco menor de desenvolver essa doença. Desnecessário ter câncer de pênis, vocês concordam? Né? Esse prepúcio, em algumas crianças, em alguns meninos, ele é muito fechado. E aí a gente tem uma condição chamada fimose, tá? Por que que isso pode ser necessário em alguns casos com intervenção cirúrgica, a correção? Quando é muito, muito fechado, imagina só, aquele bebê, ele vai fazer o xixi, então vocês vão ter a oportunidade de ver crianças nessa condição. Quando o bebezinho nasce lá, troca, ele vai fazer xixizinho, parece uma bexiguinha, enche de xixi, aí esvazia. A urina, com aquela produção de sebo, começa a ser um ambiente propício para infecção bacteriana. E aí esse menino começa a ter infecção urinária recorrente. Infecção urinária é algo sério, grave. Não pode ficar tendo infecção urinária, tá? Em meninos isso é mais grave ainda, porque na mulher é muito fácil ter infecção urinária. O tamanho da uretra feminina é 3,5 cm, 4 centímetros. Durante a própria higiene de banho, a menina que não aprendeu a se limpar corretamente, não tem lá uma duchinha para fazer uma higienização com água, ela faz o que com papel higiênico? Ela passa de trás para frente. E aí ela traz as bactérias da região anal do intestino para a região do vestíbulo. E aí acaba contaminando, essas bactérias entram. Se essa criança não bebe muita água, fica muito tempo sem fazer xixi, ou fica segurando o xixi, tipo na escolinha, o professor não deixa sair para fazer xixi, porque ela tem que estar acompanhada para ir ao banheiro, isso começa a proliferar e causa infecção urinária. No menino, vocês concordam que a distância daqui do ósseo externo da uretra até a bexiga é um caminho bem maior? Tem em torno aí de 16 centímetros de uretra para percorrer, tá? Para essa bactéria chegar e estar fazendo a infecção urinária, essa bactéria ela é mais resistente e mais agressiva. Ou esse menino está numa condição pior, de retenção, de dificuldade de fazer xixi, ok? Então, uma das indicações da cirurgia é infecção urinária de repetição, tá bom? O que é feito? Mandei o link do vídeo para vocês. Tem lá o vídeo da cirurgia de
Fimose. Alguém assistiu o vídeo? Gente, nem para ter curiosidade de ver, vocês não tem nem curiosidade de ver, não é possível não. Assistam o vídeo, é uma cirurgia real, é um urologista explicando por que foi feito naquele caso. O paciente tinha esse quadro de infecção recorrente já maior, né, adulto, tá? E como é feita a cirurgia. Lembrando que na cirurgia ele mostra que tem que permanecer o frênulo, tá? O frênulo ele tem uma função de estar aderido aqui, tudo bem? Durante o banho, remove a pele, expõe a glande, higieniza e reposiciona o prepúcio, tá certo? Tudo bem? Ok aqui? O que tem de dúvida sobre o aparelho reprodutor masculino para vocês? Sabe? Oi? O frênulo fica nessa região inferior aqui, na coroa. Ele fica preso na coroa, ele fica preso, aderido. Ele é a parte interna da mucosa. O canal vai passando assim, vai por trás da bexiga. é escavação. Na mulher, reto uterino. Não, achei ele Ah, o ducto deferente. Ele passa por trás da bexiga e entra na próstata. Aqui. Ducto deferente. Qual é esse outro canal que tá aqui, ó? Lateralmente? Ureter, tá? Então, na bexiga nós temos dois ósteos, um de cada ureter. Um que vem do rim direito, um que vem do rim esquerdo. Eles penetram na bexiga. É a via de condução da urina do rim até a bexiga. É o canal que leva a urina do rim até a bexiga. Chama ureter. Esse daqui é o ureter e esse daqui é o ducto deferente, tá? O ureter ele não está penetrando dentro da bexiga ou o ósteo aqui. O ducto deferente cai no ducto ejaculatório, ok? Na próstata. Tudo bem? Tranquilo aqui? Dúvida com relação a reprodutor? Aqui, Dai. Posição anatómica. Bexiga, ureter, vem um de cada rim aqui, ó. Tá? Ducto deferente que passa por aqui, entra dentro da próstata, vesícula seminal, próstata, tá? A gente comentou aí na aula, no slide de vocês, tem uma outra condição clínica relacionada a reprodutor masculino, porque ele tá falando da mesma área, tá? A gente não tem o câncer de colo de útero? O câncer mais frequente no homem é o câncer de próstata. Por que que o exame de próstata divulgado, falado, novembro a gente fala muito, né? O novembro azul a gente fala muito da prevenção do câncer de próstata, é o dedo da palpação da próstata. Porque anatomicamente, a forma mais fácil de acessar a próstata é através da introdução do dedo no reto. Ela expande, né? Sim, a gente coloca o dedo aqui, ó, e consegue passar a mão na superfície da próstata. Aqui, ó. Tá? É o exame, por que ele é tão divulgado? Sibeli, o marcador bioquímico não é eficiente? PSA? É. Só que custa. Se eu quero falar de saúde pública e eu tenho uma metodologia preventiva que é sem custo, de fácil realização e eu consigo atingir um número maior de pessoas, por que eu vou gastar mais dinheiro fazendo exame laboratorial? A gente tem que lembrar que quando a gente fala em saúde pública, eu preciso ter métodos eficientes e que atinjam um grande número de pessoas com redução de custo. É o melhor do mundo. Eu consigo evitar, sem custo, que uma doença grave se instale e que gere para esse município uma despesa muito maior. Porque custa muito mais caro eu tratar um câncer de próstata do que eu pagar um par de luvas para fazer o exame. Porque eu uso para fazer o exame de toque uma luva e um pouquinho de lubrificante. Só isso. Por que ele é tão eficiente? Células tumorais, cânceres, eles têm uma característica morfológica. As lesões cancerosas, elas são endurecidas.
duras. E a próstata é um órgão macio. Então, quando a gente palpa a próstata, ele cede a palpação. A superfície da próstata é lisa. Então, com a superfície do dedo, e a gente desenvolve sensibilidade, vocês vão aprender a trabalhar com luva. No início é ruim, mas depois a gente acostuma. Você consegue ter sensibilidade com a luva. Uma luva bem adaptada, você tem sensibilidade, tá? A gente vai passar o dedo e vai sentir a rugosidade aqui, se ela está endurecida ou não, se o paciente tem desconforto ou não durante a manipulação da próstata. Por que que alguns homens, de uma forma assim, cultural, têm um problema de incômodo ou associar isso com exercício de sexualidade? A próstata, ela é uma estrutura excitável. Então, às vezes, durante o exame de toque, o homem tem ereção. E não é uma coisa assim, ai, fiquei interessado no médico, na enfermeira, no enfermeiro que fez o exame de toque. Não. Isso é uma reação involuntária, é sistema nervoso autônomo, ok? A pessoa não tem controle, nem ideia. Eu posso fazer o exame de toque com um paciente sedado, ele pode ter ereção mesmo sedado, porque é uma reação à estimulação mecânica da próstata, ok? Então, durante a manipulação, pode ocorrer excitação a ponto de ter ereção. E tudo bem, isso é fisiológico. A gente precisa, nós, profissionais de saúde, precisamos encarar isso desta maneira. E a gente precisa orientar o paciente sobre isso. A gente precisa falar, principalmente com os homens mais velhos, que têm mais preconceitos do que os homens mais jovens, sobre isso, entendeu? Não tem nada a ver com a masculinidade dele. Não vai mudar de ideia depois de fazer o exame de toque, ok? Tá? E a gente precisa falar isso de uma forma tranquila, natural, tipo, passa o sal, ok? Não pode ter dedos, oh meu Deus, não, é isso, é assim, o corpo da gente responde desta maneira, tá? Quando eu tenho uma hiperplasia benigna, eu vou ter um aumento do volume da próstata, mas durante o toque você sente que ela é macia. O que o paciente apresenta de diferente quando ele começa a ter um crescimento dessa glândula, uma hiperplasia benigna? Quem que passa aqui dentro? A uretra. Se eu estou tendo um crescimento de células, o que acontece com essa uretra? Ela é pressionada. E aí isso resulta no quê? Retenção de urina. Esse paciente começa a fazer retenção de urina. Na hora dele fazer xixi, ele tem que fazer força para fazer xixi. E aí, como ele faz força, ele contrai a musculatura, o xixi não sai num jato contínuo, ele sai fracionado. Isso é um sintoma que o paciente vai apresentar. Ele tem que fazer força, é um sinal, na verdade, para poder eliminar a urina. E geralmente ele faz força, ele faz o xixi e depois fica gotejando. Tá? Isso é um indicativo que eu tenho uma hiperplasia ali prostática, uma das indicações, tá? Que mais? Esse paciente pode apresentar desconforto durante a ejaculação, pelo mesmo motivo, está pressionando o canal ejaculatório, tá? Então, são sintomas ou sinais que vão demonstrar que eu tenho uma alteração ali, tá certo? No slide está falando sobre o exame de próstata e a gente fala sobre o priapismo. O que é o priapismo? Oi. Só tem uma dúvida, como é que é feito mesmo o exame? Você introduz o dedo no ânus e chega até o reto. Porque a próstata, pessoal, ela fica muito próxima ao ânus. Você não precisa enfiar o dedo lá dentro, não vou enfiar a mão lá. É o dedo mesmo. A localização dela é mais baixa. Então, o paciente, numa posição que ele fica de lado, com as pernas dobradas, o joelho dobrado, né? Isso faz com que essa distância diminua. Então, a introdução do indicador ou do dedo médio, isso vai muito também da técnica, quando vocês aprendem, e do tamanho da mão. Também um dedinho curtinho, pequenininho demais, não vai conseguir chegar lá e palpar toda ela, né? Mas é muito simples, você vai encostar e vai palpar. O movimento é esse, assim, de palpação. Você vai passar na superfície e empurrar um pouquinho para sentir. Pode ser um desconforto, é um indicativo que eu tenho um processo inflamatório ali. Câncer, processos tumorais induzem a processos inflamatórios, tá? Então,
pode falar. Qual é o nome da prega de sai humanos e mais grande? Na verdade, é ráfia. Ráfia, tá? Que não é a prega, né? É o cordão fibroso. A prega mesmo é o freno, tá? Que é, em latim, freio. A gente tem freio labial, freio lingual, tem o freno do prepúcio, tá? Oi? Feminino tem? O prepúcio tem? Não tem a RAF. Não tem. A RAF é só masculina mesmo, tá? A mulher não tem a RAF. No períneo feminino não tem. Tá. Na região intramembranácea. Isso, aí a uretra intramembranácea tem essa ligação com a glândula. A glândula bulboretral, o ducto dela já é na uretra esponjosa, não é na intramembranácea. Ela está na mesma altura, mas o ducto dela é lá na esponjosa. Tem uma imagem que eu mandei para vocês do exercício de fixação, que é um corte coronal. E aí tem lá a bexiga, a próstata e o pênis. Tá em pezinho assim. Ali tem os ductos, tanto os dois ductos, os ósteos e o ducto ejaculatório. Tem os ósteos, que são vários, prostáticos, e logo abaixo, no início da uretra esponjosa, tem o ducto da glândula bulboretral. Dá uma olhada no gabarito que está identificado, tá? Quem ia perguntar aqui? A uretra intramembranácea, que fica entre a prostática e a esponjosa. Aqui, ó. Prostática e esponjosa, certo? Tem uma região que eu tenho um assoalho pélvico aqui muscular. Nessa regiãozinha que é pequenininha, eu tenho a uretra intramembranácea. E aqui eu tenho a glândula bulboretral. Não tá aqui atrás. Esse aqui é a frente, aqui atrás. Tá? Na mesma região. Ok? Tá. Quando tem um freno? Não entendi. Freio. Aí, necessariamente, precisa da ponta? Eu não entendi a pergunta, mas é que eu não ouvi mesmo. Pode rasgar, sim. Tem. Boa pergunta. Eu já vi casos que sim, que fizeram a sutura, sangra pra caramba, sangra muito, e já vi casos que não. Comentando ontem na aula, um aluno fez, já aconteceu comigo, fez, caraca, meu, pra que essa violência toda? Porque, na verdade, geralmente, num sexo mais violento, você corre o risco de romper a membrana, tá? Mas tem casos também que é mais curto, né? Tem casos que é mais curto. Ele falou, não, Sibeli, não foi, ele fez assim, primeiro que não foi de uma vez. Ele falou, foi abrindo, eu vi que foi soltando, foi abrindo, e durante uma relação aconteceu de romper. Teve sangramento, teve incômodo, teve dor, né? Mas ele não chegou a fazer sutura. Mas ele nem chegou a ir ao médico também por causa disso. Hã? Ele buscou ajuda? Não buscou então. Tá? Existe uma outra condição que a gente comenta na aula, que é o priapismo, que é a ereção prolongada, tá? Geralmente ela ocorre por estímulo do sistema nervoso autônomo, uma falha do sistema parasimpático, né? E aí a ereção não vai embora. Então o paciente fica tendo uma ereção horas. Nossa, que divertido. Não é divertido. Porque isso faz com que eu tenha uma redução da vascularização. E isso pode causar uma necrose posterior. E o paciente sente dor, muita dor e desconforto. O paciente chega aí para o médico. Quando ele chega para o médico, ele invariavelmente tem que ir. A primeira coisa que a gente faz é uma punção das artérias penianas. Tá bem? A gente faz uma punção, vem com uma seringa e tira o sangue, para que tenha relaxamento e consiga sair daquela condição, tá? Primeiro tenta com medicamento, se não dá certo, faz a punção. Acho que no slide eu mostro, inclusive, a punção, como ela é feita. Tem uma foto lá da punção do priapismo, tá? Da aula. Não é uma condição comum,
mas é uma condição patológica, ela não é fisiológica e ela não é divertida, embora pareça no primeiro momento, ela não é, tá? Ela dando risada, nós nunca vamos passar por isso, mas a gente é solidário, não é divertido. A respeito do corte, você vai mostrar a parte externa do Corte sagital. Assim é sagital. Ó, aqui, axial ou transversal. Assim, sagital. Peraí. Sagital. Ok? Se fosse um corte aqui, coronal. Sagital mediano. Esse daqui é o sagital e esse é o axial. Aí, no caso, foi cortado nesse caso aí mais para perto, mais próximo ao pulso. Aqui é. Você efetuar o corte mais próximo à glande ou até mesmo entre a glande e o pulso? Também é axial. Como você separar ela? Porque assim, ó, pensa no longo eixo, no comprimento maior daquela estrutura. Toda vez que eu fizer um corte perpendicular, eu estou fazendo um corte axial naquela estrutura, ok? Se eu pegar um fígado, peguei o fígado. O fígado é um órgão que fica colocado, né? Ele fica situado na parte direita do abdômen, no quadrante superior do abdômen, certo? Se eu fizer um corte sagital mediano, eu vou pegar só uma partezinha do lobo esquerdo do fígado, certo? Ok? Esse cortezinho aqui, sagital mediano do meu corpo, é um corte axial do fígado, porque o fígado está aqui. Se eu fizer um corte aqui, eu estou fazendo um corte longitudinal no fígado, entendeu? Então aqui, esse corte sagital mediano também é um corte longitudinal do pênis. Mas esse corte aqui, tá aqui, não tá? Isso aqui é um corte o que no meu corpo? Coronal, não é? Mas nesse caso é um corte axial do pênis. Corte transversal do pênis. Entendeu, Rafa? Se fosse assim, era coronal. Se fosse aqui, ó, coronal. Coronal ou frontal, Daiane? Sagital mediano. E se fosse um corte aqui? Para sagital. Para de paralelo. Entendeu? Hã? Não, para de ser paralelo. Pode ser em qualquer altura. Eu posso ter o sagital mediano aqui e os parasagitais. Tá? Ok? Isso é independente se é o meio do meu corpo, é em relação à estrutura, né? Quando eu falo em corte sagital mediano, eu estou me referindo ao corte do corpo todo em posição anatômica. Senão eu vou falar corte longitudinal, tá? Então quando eu peguei o fígado, que tá aqui deitadinho, eu faço um corte assim, eu tô fazendo um corte longitudinal no fígado. Eu pego o pâncreas e corto, ele é um corte sagital ou longitudinal do pâncreas. Mas em você é axial. Sim, em mim seria axial, por conta da disposição desse órgão dentro do abdômen. É isso mesmo, Rafa. Tá? Ok? Belezinha? A galerinha que fez a primeira parte aí, que já viu todos os conteúdos, tem alguma dúvida? Vocês estão tranquilos? Assinaram a lista de presença? Separado por subturma? Assina. Quem não tem mais dúvida, está dispensado, A galerinha que chegou agora nova, eu tenho que falar com vocês sobre planos e eixos. Então, pode, teoricamente pode. Pode, não vai, pode, não vai. Planos, porque planos e eixos não cai na prova prática, né? Mas é um conceito que vocês têm que ter aprendido. Essa galera não teve nem aula de planos e eixos. Por isso que eu tô preocupada, porque eles não entendem isso que vocês já conseguem fazer, eles ainda não conseguem. Mas pode assistir, não tem problema não. Só beber um pouco. Vou começar agora. Próximo.